Olá, eu sou Gabriel Paz, analista da Academia Científica, e agora eu irei comentar sobre a interpretação das tabelas descritivas. A análise descritiva ela é importantíssima porque ela permite que nós façamos um resumo dos nossos dados. Com a análise descritiva, nós apresentamos os dados de uma forma um pouco mais palatável. E aí, depois desse resumo, dessa apresentação, nós passamos para a análise inferencial. Na grande maioria das vezes, as tabelas descritivas, a análise descritiva, vem na tabela 1. E aqui é um estudo observacional, um exemplo que nós pegamos, em que nós estávamos analisando quem teve sucesso ou não na angioplastia. Nós queremos saber o que prevê esse sucesso na angioplastia. Nós temos aqui variáveis clínicas e demográficas: idade, sexo, IMC, hipertensão. E a forma como nós descrevemos essas variáveis depende da natureza da variável. A idade é uma variável numérica, o sexo uma variável categórica, o IMC numérico e a hipertensão categórica. E a partir dessa natureza, eu penso num modo de descrever a variável. Vejam só, a idade é uma variável numérica. Aqui nós usamos a média e o desvio padrão. Então, a média da idade na minha amostra foi de 55,7 anos, um desvio padrão de 13,4. Quem teve sucesso na angioplastia, a média da idade foi 54,2 anos, com desvio padrão de 13,7. E quem não teve sucesso na angioplastia, a média da idade foi 56,8 anos, com desvio padrão de 13,3. É muito comum você ver a média e o desvio padrão serem descritos com mais ou menos. Então, por exemplo, a média da idade foi de 60 anos, mais ou menos o desvio padrão de 6. Não está errado em fazer essa descrição, mas está errado a interpretação que você pode tirar disso. Toma cuidado para não entender o desvio padrão como um intervalo. Então, a idade ela foi de 54 até 66 anos. Não, isso está errado. Nós não podemos interpretar dessa forma. Os dados podem ser apresentados com mais ou menos. Mas toma cuidado, dê preferência para os parênteses para justamente não causar essa confusão. Mas, afinal de contas, o que é esse desvio padrão? O desvio padrão ele traz uma ideia de dispersão dos dados. Aqui é um gráfico fictício para nós analisarmos. E vejam só, a média da idade aqui, ou a média de qualquer valor, né? A gente só pegou um exemplo ilustrativo, a média foi 100. O desvio padrão, no gráfico vermelho, ele é 10. Percebam como os dados eles estão muito concentrados próximos do 100 quando o desvio padrão é 10. A minha dispersão ela é pequena. Agora, quando o meu desvio padrão ele é 50, a minha dispersão dos dados é muito maior, que é essa curva azul. Percebam como os dados eles estão indo desde números negativos até o 230, acima de 230. Então, eu tenho uma dispersão muito maior. Quando o meu desvio padrão ele é de 10, olha como a dispersão ela é pequena. Está indo ali de 60 até 120, aproximadamente, 125. Então, quanto menor o desvio padrão, mais concentrados os meus dados estão da média. Continuando, nós temos aqui a variável sexo, uma variável categórica. Temos aqui feminino e masculino, são as duas categorias da variável sexo. E variáveis categóricas, de modo geral, nós usamos frequência e porcentagem para descrever. Então, 59% da minha amostra era do sexo feminino, 43,9% dos que tiveram sucesso na angioplastia eram do sexo feminino, e por aí vai. A interpretação das variáveis categóricas é olhar para a frequência e para a porcentagem. Passamos agora para o IMC. O IMC também é uma variável numérica. Porém, nós não utilizamos aqui a média e o desvio padrão para descrever o IMC. O que nós utilizamos foi a mediana e a amplitude, ou intervalo, você pode ver esses dois nomes, intervalo ou amplitude interquartil. Como que nós podemos interpretar esse IMC? Vejam só, a mediana do IMC foi de 25,1. E a amplitude interquartil foi de 23,4 até 26,5. Ou seja, 50% da minha amostra teve um IMC abaixo de 25,1 e 50% teve um IMC acima de 25,1. Justamente porque eu estou olhando aqui para a mediana. Minha mediana divide os dados metade-metade. Metade abaixo, metade acima. Agora, a minha amplitude interquartil, eu vou ter o primeiro quartil aqui e o terceiro quartil. Vejam só, o primeiro quartil divide meus dados em 25 e 75, ou seja, 25% dos participantes tiveram IMC abaixo de 23,4.
E 75%, consequentemente, 75% teve um IMC acima de 23,4. E quando eu olho para o terceiro quartil, a interpretação é muito parecida. 25% teve os dados acima, teve o IMC acima de 26,5 e 75% teve o IMC abaixo de 26,5. Então é desse modo que nós interpretamos mediana e o intervalo interquartil, olhando para o primeiro quartil e para o terceiro quartil. E aí você deve estar pensando, mas por que eu estou usando a mediana no IMC e a média na idade? Isso acontece pela distribuição dos meus dados. Quando nós olhamos graficamente para a distribuição dos dados, nós percebemos que a idade ela teve uma distribuição aproximadamente simétrica. E por isso, utilizar a média é uma boa ideia, porque a média e a mediana são coincidentes. Então, utilizar um ou outro não traria grandes diferenças. Agora, quando nós olhamos para a distribuição do IMC, era uma distribuição assimétrica. E por causa dessa simetria, aqui nós podemos perceber uma cauda longa com dados um pouco mais altos do que a grande concentração dos dados aqui. Por causa dessa assimetria, se eu utilizar a média ela é muito tendenciosa a esses valores mais elevados aqui. São valores pouco frequentes, mas muito grandes. A média acaba sendo distorcida por esses valores. A mediana não. A mediana vai estar bem no centro ali, dividindo metade, metade. Então, olhar para a mediana, quando a minha distribuição ela é assimétrica, facilita a minha interpretação. Porque se eu olho para a média, eu imagino uma distribuição simétrica, em que mediana e média estão muito próximas umas das outras. Por isso que, olhando para a distribuição gráfica, analisando a normalidade dos dados, eu vou preferir a média, quando os dados são normais, simétricos, ou a mediana, quando os meus dados são assimétricos. Aqui um box plot que traz justamente a ideia da mediana. O box plot é uma representação gráfica da mediana e da amplitude interquartil. Essa barra aqui no centro é a mediana. Então, 50% está para cima, 50% dos meus dados estão para baixo. A barra inferior do quadradinho, ela é o meu primeiro quartil. Então, 25% dos dados estão abaixo, 75% dos dados estão acima. E a minha barra de cima aqui é o terceiro quartil. Então, 25% para cima e 75% para baixo. É assim que nós olhamos para o box plot. E esses pontinhos pretos aqui, eles são outliers, dados muito discrepantes do resto da grande concentração geral dos meus dados. Então, os pontinhos pretos são os outliers. E para a gente finalizar, nós vamos analisar a questão do valor de P nos meus dados. Por que não tem, você pode estar se perguntando, por que não tem o valor de P nas tabelas descritivas? Ou por que não deveria ter o valor de P? Por um motivo muito simples. Análise descritiva é uma coisa, análise inferencial é outra. Então, na análise descritiva, não tem valor de P. Simples assim. Mas você pode estar pensando, por que então aqui tem uma tabela que tem valor de P e tem análise descritiva, tem mediana, tem amplitude interquartil e tem o valor de P? Está errado fazer isso? Não está errado. Isso daqui é um modo de você acabar economizando espaço. Por exemplo, eu quero analisar se existe uma associação entre o tempo e o sucesso na angioplastia. Será que quem tem menos tempo tem mais sucesso na angioplastia? Essa é uma hipótese interessante, essa é uma hipótese que eu quero testar. Então, faz sentido eu pensar no valor de P para essa pergunta. Agora, colocar a análise descritiva e a análise inferencial serve justamente para isso, para economizar espaço. Mas não confundam. Uma coisa é análise descritiva, média, mediana, frequência. Outra coisa é análise inferencial com valor de P. Por fim, lembrem-se dos ensaios clínicos randomizados. Os ensaios clínicos randomizados é muito comum também você pensar, não, vou colocar um valor de P para ver se os grupos estão equilibrados, se não tem diferença entre os grupos depois da minha randomização. Tomem muito cuidado, porque a randomização, por definição, eu já espero que não haja diferença. Qual que é a pergunta que eu estou fazendo? Quando eu coloco um valor de P nas tabelas descritivas dos ensaios clínicos randomizados, eu estou me perguntando, esses grupos vieram de populações diferentes? E a resposta, por definição da randomização, é não.
Eu tenho lá o grupo placebo e o grupo tratamento. Esses grupos, eu perguntar se esses grupos eles vieram de populações diferentes, eu já sei a resposta. É não, porque eles vieram de uma mesma população, eu fiz lá critério de inclusão, exclusão, selecionei os meus participantes e aí eu fiz a randomização. Então eu sei que eles são iguais. Eu sei que é a mesma população. E quando eu randomizo, eu faço algo aleatório, eu não espero que haja essa diferença. Então, qualquer coisa que eu acabar encontrando ali não tem um real significado. Eu tenho que me basear, eu tenho que me firmar no princípio da randomização. Eu fiz a randomização e é isso, não vai ter diferença. Então, feito a randomização, também não faz sentido colocar o valor de P. Não se esqueçam disso. Uma coisa é análise descritiva, outra coisa é análise inferencial. No caso, na exceção de você querer economizar espaço, você pode querer juntar ali a sua análise descritiva com a sua análise inferencial. Mas é só uma exceção, é só para economizar espaço. Muito obrigado pela atenção. Quaisquer dúvidas, entrem em contato com o nosso suporte e até a próxima.